Boa tarde, Mi, Boa tudo bem? Que tarde. delícia estar aqui com você hoje. Obrigada, querida. É um prazerzão estar com você também. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Bom, deixa eu dar boa tarde então a todos aqui. Eu vou apresentar você e a gente já vai bater um papo bem gostoso, né? Estou muito feliz, Mi, de estar nesse bate-papo aqui com você, viu? Bom, Eu que então, agradeço. para Pode todos que falar. estão entrando agora, né? O pessoal está começando a chegar, Mi. Então eu vou só falar um pouquinho do Cefac, porque algumas pessoas que estão entrando não conhecem. Então eu vou explicar um pouquinho dessas dinâmicas aí que estão acontecendo das lives e tal, e aí a gente já começa o nosso bate-papo enquanto o pessoal entra, tá? Então, Perfeito, querida. pessoal, eu sou a Rosana Cristina Boni, eu sou fonoaudióloga clínica lá do Cefac, professora também lá do Cefac. E o que é o Cefac, né? Ele é um centro de especialização em fonoaudiologia clínica. E também, então, tem os atendimentos, né? Os atendimentos clínicos e tem os cursos. Então, a Andréa Mi, né? A Andréa Pereira da Silva, que é conhecida como Andréa Mi, ela é a nossa querida professora também lá do Cefac, né? Uma pessoa muito especial, muito querida, que nós gostamos muito, uma profissional extremamente competente. Então, hoje, nosso bate-papo vai ser com ela. Ela é mestre em fonoaudiologia pela PUC de São Paulo e ela é a instrutora do método Therapy Taping, né? E aí, então, hoje ela vai falar um pouquinho para a gente como que essa bandagem elástica pode ser utilizada na fonoaudiologia, tá? Então, agora, agradecendo mais uma vez a participação dela, né, em ter aceito o nosso convite para participar dessas lives, onde a gente traz alguns assuntos que as pessoas têm interesse, têm curiosidade em conhecer um pouquinho mais, né? Então, nós vamos dar agora a palavra à nossa querida Andréa Mi, né? Eu vou chamá-la, gente, durante as lives de Mi, porque todo mundo, né, conhece como Mi, né? Quando a gente fala Andréa Pereira da Silva, fala quem é? Se você fala é a Mi, aí as pessoas sabem, né? Então, eu vou tratá-la, tá bom, Mi? Como Andréa, como a Mi, que Claro. é nossa conhecida, e assim fica uma forma bem gostosa para a gente bater aqui o nosso papo da tarde de hoje, tá bom? Muito obrigada, então, a todos que estão participando e a você, mais uma vez, tá? Muito obrigada, querida. Então, Mi, eu gostaria, né, já que nós vamos falar da bandagem, de que você contasse um pouquinho como que você conheceu a bandagem, como que você chegou, né, a utilizar, a fazer uso da bandagem. Então, conta um pouquinho da sua história pra gente, Mi. A joia, querida. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você pelo convite especial, uma amiga muito querida, e ao Cefac, que é um centro de referência na fonoaudiologia, não só nacional como internacional. Então, é uma grande honra fazer parte da equipe de professores do Cefac, e o Cefac tem um muito grande aqui com você. Então, vou falar um pouquinho, como eu tive acesso à bandagem. Eu trabalhei durante 14 anos na ACD de São Paulo e, e lá a fisioterapia já usava a bandagem e a gente começou a achar interessante, porque assim como eles, a gente também trabalha com músculos, né? E aí a gente pensou na utilização da bandagem elástica. O primeiro curso que eu fiz foi em 2006, com o professor Nelson Morini, e a gente ficou encantada com aquele recurso, com a possibilidade daquele recurso, né? Principalmente que a gente estava num centro de reabilitação com pacientes neurológicos, em que
a colaboração para a realização de um exercício, às vezes por uma imaturidade neurológica ou uma dificuldade mesmo de execução do movimento, com uma apraxia, enfim, com a disfunção, o que a disfunção neurológica traz, foi um recurso muito promissor e inovador. Então, a gente começou a utilizar a bandagem, a princípio, num grupo piloto de pacientes para cialorreia, e de lá para cá eu tenho utilizado muitíssimo na minha prática clínica. Que sensacional, né? Muito boa. Aconteceu, então, mais ou menos como está acontecendo hoje em dia com o uso da laser terapia, né? Também trouxe muitos trabalhos em fisioterapia, né? Que eles usam há muito tempo, exatamente, o trabalho com músculos, e aí acaba trazendo. Então, só que a bandagem você começou há muito tempo atrás, né? Bem antes, né, de tudo isso. E sensacional. Bom, então eu gostaria que você falasse um pouquinho quando que nós usamos a bandagem. Tá. Bom, a utilização da bandagem, ela pode ser muito... Quando você pergunta o momento da terapia... Na realidade, é assim, como que a bandagem ela pode ser usada? Então, quando que nós utilizamos, fazemos uso da bandagem, tá? Desculpa, eu pulei aqui no... Fica tranquila. Bom, a bandagem é um material, um tecido de algodão, e no meio desse tecido existe fios de elastano. E esses fios de elastano, né, que quando nós aplicamos uma deformação nesse material, eles vão aplicar uma força, né? Vai gerar uma força, esse tecido, que é a força reativa da bandagem. E aí, quando a gente aplica essa bandagem no tegumento, na pele do paciente, isso vai ter uma força de tração, que conforme pela uma força reativa, né, pela tensão da bandagem, e conforme a aplicação, eu posso gerar no paciente estímulos excitatórios ou estímulos inibitórios, né? O que isso quer dizer? Que conforme a forma que eu vou aplicar a bandagem, eu posso facilitar que haja uma contração do movimento ou um relaxamento. Lembrando que esse estímulo que a gente está aplicando na pele do paciente é um estímulo sensorial, que ele não vai fazer com que haja uma contração no momento da musculatura. É uma informação sensorial que vai gerar uma resposta, e que essa resposta pode ser ou excitatória ou inibitória dessa musculatura. Então, Mi, você vê, por isso, né, a importância que a gente sempre fala em qualquer situação, o que o profissional ele precisa ter uma boa formação, né, Mi? Não dá, como você falou, você tem uma atenção certa, você tem uma maneira de utilizar a bandagem, não é simplesmente a pessoa compra, corta e aplica. Tem toda uma técnica, um estudo em cima disso, por isso é extremamente importante a pessoa fazer uma formação adequada para que ela possa e saber o que ela quer também, fazer um raciocínio clínico para saber o que ela quer fazer com aquele músculo, né? Então, por isso tem que realmente ter uma boa formação para fazer esse uso, né? Não é sair aplicando, não é verdade? Muito obrigada. Sim, tem muita gente querida aqui mandando beijo, mandando coraçãozinho para você, que delícia, mandando aqui no gente. iPhone, um monte de gente, nossos Boa queridos, tarde, nossas gente. amigas, tem muita gente querida aqui, viu? Muito Todos obrigada querendo por estarem escutar aqui. você e aprender um pouquinho mais com você.
Bom, então, Rô, deixa eu só oi, retomar uma coisa assim, que lógico. você falou uma coisa extremamente importante, né? A bandagem, eu acho que tem pessoas aqui que nunca tiveram acesso, não conhece talvez o material, né? Esse material não tem medicamento. Então, às vezes a pessoa pode falar assim: ah, se não tem um medicamento, é um tecido, não tem problema eu aplicar na pele do meu paciente que eu não vou prejudicá-lo, né? E a gente tem vários casos de lesões importantes na pele após aplicação ou uma resposta inadequada. Hoje, né, no método Therapy Tape, nós temos um protocolo de tensionamento. Então, a gente segue um protocolo para que a gente, primeiro, que tenha mais reprodutibilidade, né, da Sim. aplicação, que você saiba como você aplicar ou que, né, possa mensurar melhor essa essa tensão que você coloca na bandagem, né, para gerar essa força e para a gente evitar que haja problema com a pele do paciente. Então, as pessoas às vezes, por talvez ingenuidade, vê tutoriais no YouTube ou pensa até que uma formação online possa ser eficiente para a aplicação. Mas como a gente está falando de um estímulo sensorial, a gente tem que ter muito cuidado com a informação sensorial que a gente aplica no paciente. Independente se ele é um paciente neurológico, se ele é um paciente de motricidade, se ele é um paciente de voz, a gente sabe a importância dos estímulos sensoriais e quando eles aplicados de forma inadequada, eles podem gerar muitos danos para o paciente. Então, acho que isso é super importante. Eu também concordo, Mi. Isso daí, o que você está falando, reforçando, né, é muito importante. A pessoa, ela tem que ter um conhecimento, e é o que você falou hoje, com essa situação da quarentena, dessa situação que nós estamos vivendo, os cursos estão sendo online, né? Então, tem Uhum. muitos cursos. Porém, gente, tem que tomar muito cuidado, né? Quando vai utilizar um recurso como a bandagem, você tem que realmente fazer um curso que você possa aprender também a prática. Como você vai manusear esse material, né? E não só se você nunca utilizou. Por exemplo, você já fez o curso. E aí você vai fazer uma reciclagem, tá? É outra história, É. né? Aí é diferente. Você já sabe como usa, você sabe como aplica, né? Você já testou. Agora, uma pessoa que nunca usou, que você falou, é de extrema importância, né? A pessoa realmente só deve fazer, aplicar num outro, né, no paciente, quando estiver seguro, quando já tiver testado, quando já tiver feito uma boa formação. Eu acho que a formação é essencial, né? Sim, Perfeito, Mi. claro, claro. Bom, então nós já falamos, né? Eu ia perguntar uma coisa lá na frente, mas já que você falou desse cuidado, uma curiosidade minha, né? Eu gostaria de saber em relação, você falou que precisa tomar cuidado, porque pode machucar, pode lesionar e pode também dar um efeito nocivo num estímulo sensorial não adequado. Ok. E o que acontece, por exemplo, quando você faz o uso da bandagem no idoso? Né? A gente sabe da sensibilidade da pele, é uma pele extremamente fina, né? Então, aí eu acho que o cuidado tem que ser redobrado. A pessoa realmente tem que conhecer muito bem, né? Explica um pouquinho para mim, por favor, né? Para todos que estão aqui nos ouvindo, mas é uma curiosidade minha em especial. Sim, Rô, a bandagem é um material super diverso, porque ele pode ser usado desde um bebê recém-nascido até o idoso. Porém, nessas duas pontas, né, num adulto jovem, enfim, numa criança, mas nessas duas pontas, a gente sabe que esse tegumento, que essa pele, é uma pele que tem fragilidades.
né? Um idoso a partir da 7ª década que vai perdendo elementos importantes da estrutura dela. A gente sabe que depois dos 40 é só ladeira abaixo, né? Você foi generosa com 70, mas tudo bem, porque eu tô aqui. Mas não, mas os 70 a gente tem que tomar muito cuidado já nesse segmento. Então, por isso que é importante a gente saber o tanto de deformação que a gente vai aplicar na bandagem para que essa força reativa não prejudique a pele de um idoso, a pele de um bebê, né? Então, eu acho que isso é um cuidado que você tem que ter bem grande na questão da aplicação da bandagem, principalmente nessas duas populações. Ah, legal. Então, por isso, mais uma vez a gente fala, né, a importância de fazer o curso, de treinar, testar, né? Exatamente para isso, porque quando estiver diante de uma pele extremamente sensível, saber, né, fina, né? É muito fina a pele. Por isso eu tô falando, depois dos 50 a gente já sabe que a pele muda tanto, imagina, né? Então, nós temos que ter bastante cuidado. Bom, aonde que nós podemos aplicar a bandagem? Em quais locais onde nós podemos fazer o uso? Tá, a bandagem ela pode ser utilizada em várias partes do corpo, né? Desde o pé, na cabeça, no tronco, enfim, nos membros superiores e inferiores. Mas o que é o ponto-chave para a aplicação da bandagem é a sua meta. Né? Qual a sua meta? Qual a sua avaliação clínica? Qual a direção que você quer tomar para o tratamento do paciente? Então, um dos pontos primordiais para a aplicação da bandagem é uma boa avaliação terapêutica. Você nortear isso, né? Eu acho que quando a gente fala de avaliação terapêutica, tanto melhor você usar protocolos. Protocolos como, né, o que tem disponível no Cefac, protocolos que a gente tem enfim, vários protocolos para você mensurar e ter clareza na sua meta terapêutica. Né? Não só ficar aplicando a bandagem. Então, isso é importante. Você falou outro ponto importante. A avaliação é tudo, né, Mi? Entendeu? Uma Sim. boa avaliação é que vai nortear o seu planejamento terapêutico. Então, é extremamente importante. Mi, teve uma pergunta aqui da Deusi. Ela pergunta se tem alguma contraindicação. Ah, perfeito. Muito obrigada, querida, pela pergunta. A bandagem, a única contraindicação que existe na bandagem é uma lesão crônica ou aguda de pele. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma psoríase, por exemplo, na região onde tem a psoríase, você não pode aplicar a bandagem. Então, ela tem uma lesão, às vezes, quando está ativa, né, aguda ali de pele, não pode usar a bandagem. Se a pessoa está com espinha, está com machucado na pele, é contraindicado. Então, qualquer lesão crônica ou aguda de pele é contraindicado. E existem outras contraindicações, por exemplo, aplicar a bandagem numa pele queimar, bom, que também é uma lesão, ou numa área onde tiver um tumor, então a gente pede para não utilizar a bandagem, porque ela vai aumentar, por exemplo, no caso do tumor, né? Vai aumentar a circulação sanguínea, então isso pode causar danos para o paciente. Tá. Ó, deixa eu só responder aqui, Mi. Tem uma pergunta, mas antes estão falando que está travando bastante. A Silvia, querida Barcelos, um beijo grande. E também Tá a travando? falou, mas não está. Olha, pessoal, talvez seja aí com vocês, porque para mim e para mim aqui não está travando.
tá? Então dá uma checada, de repente vale a pena mudar para o 4G, né, onde vocês estão, porque para nós aqui não está travando. Então dá uma verificada, tá bom? Obrigada por avisarem. Então, e a Etel, querida também, que nos acompanha sempre, ela perguntou, desculpa, ela falou que perguntou lá em cima, eu não tinha visto, né? Para pacientes oncológicos, se usa leite de magnésio antes nessa pele. Obrigada pela pergunta, querida. Sim. Quando a gente tem um paciente que tem uma pele mais sensível, a gente pode usar alguns recursos antes da aplicação da bandagem para proteger um pouco mais, né, a aderência da cola ali, enfim. Então, pode ser utilizado. Eu acabo utilizando na minha prática clínica dois materiais para essas peles mais sensíveis, que pode ser o leite de magnésia ou o Bepantol líquido, que também pode ser aplicado na pele do paciente antes da aplicação. Ah, ótima dica, Mi. Muito obrigada, viu, Etel? Acho que está, né, respondido. Agora, a Ju Avelar, ela está perguntando, querida, obrigada, viu, Ju, pela participação. Ela está Ai, perguntando dicas de onde comprar, porque ela não está achando. Então, o Brasil, a gente não tem a bandagem aqui no Brasil produzida no Brasil. Então, é um material que vem geralmente do Japão, da China. Então, é um material importado. E com a situação que a gente está hoje, né, que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas Pois é. mundialmente, então, provavelmente deve estar com Isso. problema Sim. de encontrar. Então, tem alguns lugares que eu não tenho feito pesquisa recentemente, mas existe alguns lugares que pode ser que encontre. Assim, aonde eu já vi em materiais casas, né, de materiais cirúrgicos, perto de hospitais, perto, né, da Escola Paulista, assim, alguns locais, assim, específicos, nesses lugares costumam ter, né, só se, como você falou, de repente acabou e não conseguiram receber novo lote, né? Então, e agora sim, você joga na internet o nome, né, você acaba achando, às vezes, assim, nas Casas Bahia, tem lugares que tem bandagem, assim, então pode ser que Fácil. ache Mas em como... lugares até inusitados, né? Pois é. Então, mas eu acho que ainda vale a pena, qualquer coisa, se ela não encontrar, procurar em, né, em lugares mais específicos, talvez ainda eles tenham, né? Aham, aham. Olha, a Brigadeiros Rio está perguntando, Andréa, você utiliza também o cross-taping com os seus pacientes, por exemplo, para diminuir a dor? Obrigada pela participação e pela pergunta. Aham. Bom, a bandagem, eu tenho pouco conhecimento do cross-taping. Eu não. Eu encontrei, eu já dei uma pesquisada, mas encontrei bem poucas pesquisas em relação ao cross-taping. Então, eu utilizo a bandagem elástica para dor e com grandes resultados, né? Então, hoje em dia, a bandagem elástica tem sido um recurso que eu tenho resultados bem significativos. Então, eu nunca trabalhei especificamente com cross-tape, então Tá. eu nem posso muito opinar em relação a ele. Primeiro, Não tem assim, né? Ele não é experiência. uma Aham. bandagem, ele é uma bandagem que a gente tem tipos de bandagem, né? Nós temos a bandagem elástica, que ela, né, se deforma, e o cross tape é uma bandagem que ela não tem deformação. É uma bandagem rígida, então são materiais diferentes. Diferentes. Sim, então a aplicabilidade certamente diferente, né? Sim, sim. Fono Costa já, deve ser do Costa já, Júnior.
está perguntando, em um tempo atrás, alguns médicos, nós está falando que alguns tempo atrás, os médicos do Centrinho de Bauru chegaram a contraindicar no pré-operatório de fissuras lábio-palatinas. Aí está perguntando, você sabe algo sobre isso? Olha, na verdade, para pacientes fissurados, que até foi uma né, assim, hoje em dia, às vezes, você vê os médicos até ensinando, colocar a bandagem, fixar, enfim. Eu não tenho experiência, né? Até na live da Midori eu perguntei, porque eu não tenho experiência em pacientes fissurados. Porém, o que eu tenho como retorno de alunos que fizeram já o curso, que têm utilizado a bandagem, isso foi uma informação que eu fui dar uma aula e a Zelita acabou dizendo que o pessoal da Sobrapar estava usando a bandagem elástica antes da cirurgia e os médicos tinham ido lá para saber o que estava diferente, porque estava mais fácil fazer, mais fácil não, estava tendo um resultado melhor na cirurgia. Mas isso foi uma informação que me chegou. Então, assim, foi numa conversa, enfim, informal, a gente acabou não conseguindo realizar nenhuma pesquisa ainda em relação aos pacientes fissurados. Então, é uma informação que eu tenho que não é da minha prática clínica. Sim. Sim. Quando eu trabalhava também com fissurados, eu não, na época também não tinha, né? Eu já há um tempo que eu não estou mais atuando com eles, mas a gente pensa, assim, quando você faz o raciocínio, né, pensando na bandagem, eu acho que é muito interessante o estímulo sensorial que é dado, né? Em lábios, eu acho que deve ter um resultado bem interessante, né? Bom, Eu acho que é uma coisa para ser pensada, né? aham, Eu acho que eu não tenho experiência para falar, no momento antes da terapia ou depois da terapia, enfim, né? Mas se a gente for pensar na questão da informação sensorial que a bandagem dá, né? Ela aumenta o alerta sensorial, aumenta a informação sensorial da área onde que ela é aplicada, pode ser um recurso bastante promissor, né? Então, eu não, isso do pré e pós, mas eu acho que talvez pode ser uma possibilidade de se pensar e principalmente quem trabalha nos centros de reabilitação desses pacientes, né? Que seria uma coisa muito interessante fazer pesquisas sim. com essa população, para daí falar de forma mais assertiva em que momento que é indicada a bandagem elástica para esses pacientes, né? Eu acho que a fonoaudiologia, como você disse, né, dos recursos, que começou a falar da físio e começou a observar, isso a gente não tinha. Assim como um monte de coisas que hoje a gente tem na fonoaudiologia, há 10 anos atrás, a gente não tinha. E é claro que não tinha nada em relação a isso. Então, são coisas que, para gente que tem outras áreas que tem utilizado há mais tempo e que a gente está utilizando há bem menos tempo, então a gente vai ter que gerar as nossas Descoberta. pesquisas, as nossas descobertas, porque às vezes as pessoas falam, não pode, mas Mas sem às uma vezes não ter fundamentação. experiência e às vezes É, por não ter uma experiência do recurso. sim. Então, é o Júnior, né, que fez essa pergunta, Costa É, Júnior. Então, isso. eu acho, Júnior, que a gente tem que estudar mais sobre isso, assim. É, Com certeza, para a gente é, poder falar melhor.
Né, Mi? Eu acho que na realidade esses recursos que nós temos, quando nós falamos bandagem, o laser, eletroestimulação, são recursos que nós precisamos estudar bastante na fonoaudiologia e a fono precisa fazer pesquisa. Essa é uma bandeira que a Ana Lefebvre sempre levanta, né? Até ela estará conosco semana que vem, né? Na Ai, que nossa próxima bonitinho. live. E aí, e ela sempre fala isso, a importância, gente, que nós precisamos fazer pesquisa, né? E ela Sim, fala, dá para fazer também em clínica, porque às vezes a gente fica querendo fazer só se estiver numa instituição, né? Mais vinculado a alguma instituição, mas dá para fazer. Então a gente precisa quem faz uso, quem trabalha, gente, vamos publicar mais, vamos pesquisar mais, vamos estudar mais. É super importante isso, porque a fonoaudiologia precisa crescer cada vez mais, né? E só vai crescer com estudo, né? Com sim, comprovação, sim. enfim. Tem mais uma perguntinha aqui para você, da Bel, que pergunta Bel Lucchese, não sei como pronuncia. Em tendinite, se é bom em tendinite. Tá. Você tem alguma experiência? Eu não trabalho, eu sou fonoaudióloga, né? Então a gente não trabalha com tendinite, né? Na fonoaudiologia. Mas na fisioterapia, a bandagem, né? Ela é muito utilizada na área de traumato ou na área de neurológicos e, e para dor. Então, a tendinite é uma inflamação, né? Uma inflamação, mas que gera dor. Então, ela pode ser utilizada sim para amenizar esse sintoma da dor, né? E fazer parte do tratamento. Lembrando que a bandagem, ela é um recurso terapêutico que pode ser utilizado no tratamento do paciente. Então, os outros recursos que são utilizados, como a terapia manual, como exercícios, como função que a gente dá para o paciente, enfim, tudo isso permanece. O laser, eletroestimulação, ultrassom, enfim, permanece e é um recurso a mais que eu posso utilizar na minha terapia. Não sei se eu. Isso, Se... perfeito, Mi. Isso, não, perfeito. Não, eu acho que respondeu sim, e eu acho extremamente importante enfatizar o que você falou. É um recurso, ele não substitui, né? Às vezes as pessoas pensam que vai fazer milagre. Não, ele vai potencializar o seu trabalho, ele vai auxiliar o seu trabalho, né? Então as pessoas têm que realmente ter isso muito claro. Então, tem algumas pessoas, a Tereza Bilton, maravilhosa, muito obrigada Ai, falando aqui que não está travando. Então, tem várias pessoas que falaram que não está travando. Então, quem que estiver bom. com esse problema, gente, dá uma verificada, tá? No que está acontecendo, tá bom? Por enquanto, deixa eu ver aqui, estou procurando. Tá perguntando. Juarez Igo pergunta: você indica o Move Tape? Eu não O conheço. movie taping é uma bandagem que ela tem, se eu não me, se eu estiver enganada, Juarez, você me avisa, por favor, tá? Que é uma bandagem que é elástica, que ela tem elasticidade, porque a bandagem com a que eu trabalho, ela tem uma elasticidade no sentido longitudinal da fibra. E essa outra bandagem, ela estica em diferentes direções. Então, são materiais diferentes e com aplicações diversas, né? Eu também, assim, eu não encontrei ainda na literatura, talvez não, nos últimos tempos eu não pesquisei, mas também eu nunca vi pesquisas na fonoaudiologia. Então, eu não sei como que está a utilização desse recurso. Eu, na minha prática clínica, eu não utilizo,
eu utilizo a bandagem elástica, tá? A Midori coloca, obrigada Midori pela participação, ela coloca aqui Profono, eu acredito que ela está falando aonde encontra a bandagem e também o pessoal está reforçando em lojas cirúrgicas, tá? O que já foi, né, que foi perguntado aqui, Sim. tá? Eu lembrei que então, às vezes na Booktoy também tem, assim, né? Nesses materiais de forno. Aham. O que eu acho que, às vezes, assim, pensando na bandagem elástica, né? Tem materiais diferentes, né? Às vezes a elasticidade a bandagem é mais elástica, mais fina. Então, acho que o terapeuta tem que tomar cuidado com essa questão do material. E é de extrema importância que o material que a gente utilize no paciente tenha a chance, né? Tenha a aprovação da Anvisa para que não utilize qualquer material no paciente, porque o risco de causar lesão na pele, às vezes você até está aplicando a bandagem da forma correta, mas o material é um material ruim. E isso pode prejudicar o paciente também. Né? Então, desenvolver mais alergias, assim, por conta de um material ruim. Sim, exato, perfeito. Olha, o Fonoanap está perguntando se você dá esse curso, né, que gostaria de fazer. Foi aquilo que a gente comentou, né, Mi? Ela dá o curso, inclusive ela dá, né, no Cefac também. Só que atualmente, como tem a prática, né, então eu vou deixar a Mi falar um pouquinho. Bom, Explica então, eu não Mi, vejo a hora de voltar a dar curso. Pois é. É, sim, sim. É, geralmente tem até a agenda do curso no site da Therapy Taping Association, né? É, mas esse ano a gente tem cursos agendados, curso ainda em outubro, agendado em setembro, enfim. Só que nem está no site ainda, porque por conta que a gente começou né? A gente não sabe como que está o andamento da pandemia. Nós, da Therapy Taping Association, né, nós temos uma preocupação muito grande. Eu acho que não só com a segurança, com o cuidado do paciente, como do terapeuta, né, dos alunos. Então, a gente está aguardando a resolução disso, como que a gente vai, mas em breve eu espero que logo a gente volte aí a dar os cursos. Né? Eu Então, acho que de repente, né, mesmo que, né, se tiver uma previsão, a gente não sabe para quando, mas, né, tem o conteúdo, nós falamos, a parte teórica até consegue fazer online, né? Mas a prática, né, vai precisar esperar um pouquinho mais, né? Não vamos tem ver, jeito. né? Sim, Deixa eu ver. Perguntaram aqui. Ah lá, a Ana Lefreve está falando, vamos pesquisar. É isso aí, Ana. Olha, sim, bonitinho. a Etel comentou que a Fono cresceu muito durante, né, essa pandemia. Verdade, né? O pessoal tem se dedicado bastante, está estudando, né? Tem aproveitado esse tempo, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. O Deuse está falando o seguinte, que quando acabou de fazer o curso, eu testei na mão de um paciente na UTI, adulto, e ele estava com uma paresia. O resultado foi magnífico de um dia para o outro. A sensação da bandagem na mão foi valiosa para ele. Que legal, né? Quer comentar alguma coisa, Mi? É, a gente sabe que existe uma relação muito importante dos receptores de mão, pé e boca, né? A gente tem uma relação. E às vezes, né,
por diferentes estratégias terapêuticas ou objetivos terapêuticos. Às vezes o terapeuta, o fonoaudiólogo, até utiliza a bandagem na mão do paciente, mas não, às vezes não com o objetivo da terapia ocupacional, mas às vezes a gente acaba tendo resultados, até o paciente abre mais a mão, a gente está, às vezes, colocando a bandagem com outro objetivo e, por consequência, a gente tem um resultado que é bastante positivo, como acredito que no caso dele, né, em relação a esse paciente. Então, às vezes, acontece, assim, resultados muito surpreendentes com a aplicação da bandagem. Por conta do estímulo sensorial, né, Mi? Sim. Olha, Mi, o Juarez, ele está perguntando, André, o que você pode nos falar das interações entre bandagem pré e pós-laser, bandagem pré e pós-eletro? Já ouvi algumas considerações de outros colegas, mas queria ouvir da própria fonte. A fonte, depois assim. Ai, bonitinho. Ai, Juarez, obrigada, querido. Bom, se a gente pensar em fisiologia, né, assim, que a gente está utilizando um recurso, se eu estou usando o laser, por exemplo, né, para trabalhar na função metabólica, né, nesse preparo dessa musculatura para a gente conseguir uma melhora da função, uma melhora da execução dos movimentos, enfim, do paciente. Eu acho que são recursos, ou a eletroestimulação, né, tanto como a forma sensorial, ou como a forma de obter contrações ali, de respostas de contrações no paciente, eu acho que são recursos que se somam. Né? Então, eu posso, de repente, utilizar um laser e depois utilizar uma eletroestimulação e o paciente ir embora, faço exercício, faço função e depois o paciente bandagem, né? Ou eu preparei essa musculatura e aí eu posso colocar a bandagem para que essa informação sensorial, por exemplo, da eletroestimulação, se permaneça mais tempo com o paciente. Então, eu acho que eu acho que são coisas que se complementam, que podem potencializar o tratamento do paciente. Eu acho que uma das coisas que a bandagem, que me veio agora na cabeça, o que eu observo na minha prática clínica e nas pesquisas, enfim, a bandagem, a contribuição da bandagem no tratamento, na terapia, é otimizar resultados. Então, o paciente, ele vai dar a resposta que ele teria que dar, né? Limite clínico é limite clínico com e sem a bandagem. A diferença que eu observo com a utilização da bandagem é potencializar esse resultado. Então, esse resultado, eu acabo chegando na minha meta, eu acabo chegando aonde o paciente, né, teria condições de dar de forma mais rápida. Então, a bandagem, ela acaba agilizando o tratamento do paciente. Tá ótimo, obrigada, Mi. Olha, tem a Zanza fala o seguinte, por que das cores? Se nós já comentamos a respeito do porquê, acho que das diferentes cores. Ah, tá. Não comentou. Obrigada, Zanza. A bandagem tem de diferentes cores, né? Azul, rosa, vermelho, enfim. Mas na maioria das marcas que existe, é única e exclusivamente para a questão do estímulo visual do paciente. Não tem diferença de elastano, diferença na cola, enfim. É o mesmo material com cores diversas pela questão do estímulo visual. E além do estímulo visual, a gente sabe que tem a questão
da preferência do paciente, né? E isso, né, a gente sabe que a gente tem me perdi aqui. Nós Não, das temos, cores. né, Das no, cores. isso, a gente tem no a questão do que a gente gosta mais, né? Sim, sim. E aí acaba sendo a preferência, às Por vezes um paciente gosta do preferência. rosa, o azul, enfim, escolhe. Então não tem uma diferença do material, é mais pela questão do estímulo visual e pela questão do que o paciente prefere e que ele goste mais da cor. Tá, perfeito. Ô, Mi, a Gisele está perguntando como é utilizada a bandagem em dor facial, por exemplo, numa CTE por bruxismo, e é dada tensão à bandagem ou só colocação sem tensão? Bom, então, o que a gente recomenda, né, é um, um tratamento, assim, uma sequência. E é engraçado que nessa época tem aparecido muitos, às vezes até os alunos me mandando mensagem falando assim: eu tô com muita dor, eu tô acordando, apertando muito, eu tô ficando, tô com, né? A gente está num Falta momento de muita tensão. tensão, né? É, E acaba o masseter sofrendo em relação a isso, né? É uma das áreas, assim como a questão dos ombros e tudo mais, que a gente acaba tensionando nessa situação. Então, a bandagem pode ser aplicada, é, ela vai ser aplicada com tensão, sim, para melhora dessa tensão muscular aí. parabéns. Mi, eu preciso falar o elogio. Você está sendo tão elogiada. Eu vou Ai, falar gente. um aqui, a nossa querida Teresa Bilton, ela falando que ela está muito emocionada com a live, que você é muito competente, conhece profundamente o que faz. Também, Que linda. linda, né? Então, assim, tem muitos elogios aqui para você, né? Falando da sua competência, como que você é ótima. Ah, isso é tão gostoso, né, Mi? Ver todo Querida, esse trabalho, obrigada. sua dedicação reconhecida. É gostoso quando você trabalha direitinho, e isso é reconhecido. Muito Eu bacana, você acho. merece mesmo. É engraçado que, assim, primeiro é uma gratidão eterna da Teresa Bilton, que foi minha professora, né? E hoje eu escutei uma live de duas alunas da PUC. É, a Neise falando com a Leila, que ela está morando na Espanha, e ela falou a respeito do diferencial que foi a formação dela para a profissional que ela é hoje, né? E aí, com certeza, eu quero falar das minhas referências, né? Então, a Tereza é uma referência, a Irene é uma referência, a Adriana Tessitori é uma referência, né? Você é uma referência, o Cefac é uma referência. O quanto que são são pecinhas do quebra-cabeça que forma quem a gente é, né? Então, eu acho que ninguém é sozinho, é tudo uma soma. Então, é, tem pedacinhos da Tereza, tem pedacinhos de todo mundo É aqui falando verdade. nesse momento. Ai, que linda. Eu falo, gente, olha, eu tenho uma admiração tão grande pela Mi, eu preciso falar, porque não é só pela profissional, mas é pelo ser humano. Ela é um ser humano incrível, né? Vocês que estão aí acompanhando estão percebendo e vendo, né? Ela é maravilhosa. Eu vou falar Obrigada, mais uma querida. perguntinha aqui. Tem muitas perguntas, Mi, e assim, daqui a Ótimo. pouco eu vou precisar parar, porque nós temos mais 10 minutos, então daqui a pouco eu vou parar para a gente, né, para Ah, você poder finalizar. Então, olha, entendi. perguntou se você, o Fono Garrido perguntou se você indica o trabalho com queimados e cicatrização. E tem a Zanza perguntando da bandagem na ATM se é indicada. Tá. Aline, a bandagem.
ela pode ser utilizada em queimados, mas como que a gente não pode ter uma lesão crônica ou aguda da pele, a pele do paciente tem que estar boa para a gente aplicar. Então, tem fases desse tratamento aí de queimados. Então, quando o paciente já teve a cicatrização e que às vezes tem uma aderência, você pode utilizar a bandagem para soltar um pouco essa musculatura, para que o paciente às vezes, né, não consegue fazer um vedamento labial, para ele conseguir ter uma força, um vedamento labial para ter uma injeção melhor desse bolo alimentar, enfim, a gente tem vários casos. Então, nesses casos, eu acho que pode ser utilizado a bandagem nesses pacientes, sim, tá? E para ATM, a bandagem pode ser utilizada, sim, como coadjuvante do tratamento. Então, também tem um resultado bem interessante. Tem uma pesquisa, um estudo de caso que até eu participei da publicação, e era um caso de DTM, e então foi uma pesquisa que está pela DIC, pela DIC, da utilização da bandagem elástica, tá? Ótimo. Tá. Bom, como eu falei, nós não temos muito mais tempo. Deixa eu só avisar que estão perguntando se vai ficar salva, né? Estão pedindo para salvar. Nós vamos salvar a live, tá? Ela vai ficar no IGTV do Cefac hoje. E depois nós passamos todas essas lives que nós já fizemos, nós estamos colocando no canal do YouTube do Cefac, e eu estou disponibilizando também no meu canal do YouTube, porque às vezes as pessoas não encontram, enfim. Então, eu estou trazendo também, fiz especialmente para isso, para as pessoas poderem depois assistir as lives. Então, não fiquem preocupados. Quem perdeu as que nós já fizemos, vai lá no canal do Cefac, né, no YouTube, ou então no meu, que nós temos as lives para vocês poderem assistir, tá? Porque, gente, não é por nada, mas aqui o pessoal, ó, só tem gente boa aqui com a gente, né? Muito competentes e pessoas muito queridas. Assim, comentando, como eu já falei no meio da live, mas às vezes entrou alguém, a semana que vem nós estaremos também com a Ana Lefreve. Então, acho que vai ser legal, porque dá uma sequência nesse assunto de hoje, né? A ideia foi exatamente essa. Hoje nós estamos falando da bandagem, a semana que vem a gente fala da eletroestimulação, porque dá uma ideia desses recursos, como eles podem ser utilizados, né, para potencializar aí o nosso trabalho, né? Eu vou passar a palavra para você. Nós temos, na realidade, uns 8 minutinhos. É que eles passam tão rápido. Parece que é pouco, Mi. Entendeu? Quando faltar 2, eu te aviso. Mas parece que é muito, mas não é. O tempo voa. Então, né, eu quero, antes de que acabe, agradecer mais uma vez imensamente a oportunidade de estar aqui com você, de você passar, né, compartilhar conosco todos os seus todos não, né, os seus conhecimentos. Então, muito obrigada mesmo, tá? E aí eu vou deixar, se você quiser, né, falar mais alguma coisa. Tem muitas perguntas ainda, nós não vamos conseguir responder todas, né? E agradecer a participação de todos. Tá, eu acho que eu vou falar rapidinho. Quanto tempo tem? Tem 6 minutos. Tá, 6 então acho que dá minutinhos. tempo. Bom, a bandagem, ela pode ser utilizada na área de motricidade orofacial, na área de disfagia e na área de voz. Então, dentro desses casos, a gente pode utilizar a bandagem em diversos pacientes. Então, um respirador oral, num caso de DTM, paralisia facial, a Adriana Tessitori até falou que ela, né, tem utilizado bastante. Eu posso utilizar a bandagem elástica num caso de dor, num caso de uma tensão cervical, que eu quero liberar essa musculatura para trabalhar
essa excursão iolaríngea. Eu posso utilizar a bandagem elástica para trabalhar como estímulo na área do diafragma, na área do abdômen, para o paciente ter uma percepção da respiração mais baixa, né? A gente sabe que o alinhamento biomecânico é extremamente importante para eu ter uma mastigação mais eficiente, para eu ter uma deglutição mais eficiente. Então, a bandagem pode ser utilizada como uma forma da gente conseguir alinhar melhor o paciente para a gente ter os resultados fonoaudiológicos, né? Então, eu não, é claro, eu não trabalho com as diversas patologias que a fonoaudiologia hoje atua, que são diversas, né? Então, eu tenho, por exemplo, a Renata Santos, que trabalha muito com paciente com distúrbios do sono, e ela utiliza bastante, às vezes, para o paciente usar à noite, para usar o CPAP, para conseguir ter uma respiração nasal melhor, para potencializar. Tem a Gisele, que uma das terapeutas que trabalha com idosos, com motricidade, que precisa, às vezes, trabalhar com a musculatura para o paciente fixar, para prótese ficar melhor posicionada na boca do paciente. Então, nossa, tem um trabalho diverso de utilização da bandagem e que pode ser utilizado para muitos e muitos casos na área da fonoaudiologia, né? Mais uma vez enfatizando, né, que se a pessoa avaliou, né, e pensa na bandagem como um recurso, eu acho que tem aí bastante área de utilização e de trabalho aí, né? De utilização. Deixa eu só Pode perguntar falar. uma coisinha rápida antes de você finalizar. Quanto tempo que fica com a bandagem? Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Bem, a bandagem, ela é um recurso que ela permite com que a pele transpire. Então, você pode deixar a bandagem grudada no paciente até 7 dias ou mais ali, ela pode ficar na pele do paciente. Então, em relação a quanto tempo dura, vai depender muito da qualidade do produto que você está aplicando no paciente, né? Mas tem algumas áreas que ela acaba durando menos, porque a gente mexe muito, por exemplo, no orbicular, que às vezes tem a cialorreia, enfim, que às vezes dura um pouquinho menos. Mas, em geral, a bandagem pode ficar até 7 dias grudada na pele do paciente. Tá. E Tá? sua experiência com crianças, eles aceitam bem, eles ficam, crianças não num quadro neurológico, né? Elas ficam com um respirador oral. O que que você tem de experiência, Mi? Eu Mi, acho que nós temos 2 minutinhos, tá? eu acho que cada caso é um caso. Às vezes Tá, não e às vezes sim, tá? Então, acho que tá. tem que avaliar melhor cada caso. Tá bom. Bom, Então, eu vou deixar eu, as considerações finais para você, viu? E agradecer. eu gostaria de agradecer imensamente a cada pessoa que está aqui presente com a gente. Muito obrigada, é um grande presente estar com vocês. Agradeço, Rô, pelo convite, pela lembrança e ao Cefac. Agradeço ao Nelson Morini, que foi meu professor primeiro, a todos os instrutores da Therapy Tape Association, que é uma grande família, a todos os meus alunos, enfim. Muito obrigado pela oportunidade e mais uma vez falando quero deixar, né, enfatizar que é um recurso inovador, é um recurso muito bacana, mas que ele tem que ter a indicação precisa. Então, isso é muito importante. Tem casos que não dá certo? Tem casos que não dá certo. Nenhum material é bom para 100% das pessoas, né? Então, acho que isso é importante e o aluno tem que procurar uma formação boa. Tem que pensar que se não tem a ver com a fisiologia,
Não tem nada a ver, né? Tem que pensar antes, fisiologicamente, isso tem sentido? Se não tiver sentido, tem coisas muito loucas aí aparecendo. Então, é importante você pensar na fisiologia para ver se aquilo que estão mostrando na internet, aquilo que está mostrando, tem sentido ou não. Então, o conhecimento da fisiologia é essencial.